News. Paulo Pozonov, antes de passar a palavra para você, eu quero convidar para esse bate-papo o cientista político da FGV, Eduardo Green. Muito bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã, segunda edição. William Travassos falando. Bom dia, William. Bom dia, Marina. Prazer estar com vocês, Mariana. Prazer estar com vocês mais uma vez. Eduardo, agora nesse novo capítulo da CPI surge a denúncia de uma possível irregularidade nas tratativas para a compra de uma vacina. Por outro lado, o governo fala o seguinte: olha, nós não gastamos nem R$1 com essa vacina. Ah, mas o dinheiro está empenhado, eu sofri pressão. E aí a gente começa a ver uma disputa muito intensa. Eduardo, como é que você vê o andamento dessa CPI com mais esse capítulo que vai sendo desenhado hoje com a presença do deputado e do irmão? Bom, a leitura que eu faço é que a CPI ela tinha estabelecido 3 linhas de ação que buscavam ser paralelas ou convergentes dentro do possível, que era seguir o rastro do dinheiro da cloroquina, seguir o caminho que levou à implantação do chamado gabinete paralelo ou das sombras e seguir o rastro da dificuldade que o governo teve no atraso de lidar com a compra das vacinas. E nesse sentido em especial, esse último evento que resultou da denúncia do deputado Luiz Miranda e do seu irmão, que trabalha na área de compras de importação do Ministério da Saúde, mostra um tratamento muito desigual entre aquilo que, por exemplo, a executiva da Pfizer falou na CPI sobre os vários e-mails, contatos e tentativas de colocar à disposição do Brasil, inclusive uma vacina mais barata do que aquela que estava sendo vendida para outros países, contrastado com a rapidez do que foi o tratamento dado para a Covaxin, em parâmetros, inclusive, incomuns para um governo. Por exemplo, lembrando que uma das várias justificativas que o governo utilizou para não comprar outras vacinas foi a não autorização da Anvisa, no caso específico da Sputnik russa, por exemplo. Então, nesse sentido, nós temos pelo menos aí muitas suspeitas que reforçam desses 3 eixos de investigação da CPI, que é identificar quem foram os responsáveis por planejar ou não planejar a compra das vacinas, e nesse caso, por que a Covaxin teve um tratamento, que é o que tudo indica, foi não só diferenciado, mas muito privilegiado, e também com fortes indícios de sobrepreço no valor da vacina. Então, nesse sentido, eu creio que a CPI ela deve ter, a partir do depoimento do servidor, irmão do deputado Luiz Miranda, um caminho que pode ser bastante importante no sentido de começar a gerar uma lógica de responsabilização para chegar naqueles que foram os que tiveram algum tipo de comprometimento com a situação que levou o Brasil até atraso na compra das vacinas, e por que o Brasil estava já há meses negociando com a Covaxin sem que isso viesse a ser, inclusive, uma informação de conhecimento público, dado que a reunião da Anvisa, na qual estiveram presentes representantes do governo federal e da empresa, nem sequer tem os nomes lá nessa ata de reunião divulgada. Então, acho que essa pode ser uma rota de investigação que não estava no radar inicial da CPI e que ela tem um potencial para ser extremamente desgastante para o governo Bolsonaro, naquilo que foi um dos seus eixos mais importantes de campanha em 2018, que era o de combater a corrupção no governo, de evitar que houvesse malversação do dinheiro público, de coibir práticas que gerassem privilégios para algumas empresas. Quando esse discurso, que já vinha sofrendo um processo muito significativo de desgaste, iniciado depois da saída do ex-ministro Sérgio Moro, começa a ter evidências mais robustas, isso significa não apenas que a CPI ela tem um caminho muito interessante para ser perseguido, mas que do ponto de vista do apoio do presidente Bolsonaro na sociedade, a exemplo do que nós vimos na pesquisa de ontem, indica possivelmente um processo ainda maior de derretimento do seu apoio junto à opinião pública. Então, Paulo, nós temos essa narrativa, o presidente ontem, inclusive na live dele, já tinha se pronunciado a respeito da corrupção. Ele fala com muito orgulho que o governo dele não tem casos de corrupção, que é uma das bandeiras dele, e que, na verdade, nada se concretizou em relação a essa denúncia
do irmão do deputado e do próprio deputado. Como é que você está vendo essa estratégia do governo em martelar? Olha, não aconteceu isso no meu governo. Olha, eu vejo dois aspectos que eu quero comentar sobre isso. Primeiro que é curioso, né? Historicamente, o nível de confiança do brasileiro sempre foi muito baixo, mas a gente vive um momento especialmente perigoso nesse sentido, porque tudo, existe essa presunção de má-fé, né? Toda essa negociação aí burocrática em relação a essa vacina, aí é uma pressão, é uma intenção de praticar corrupção, talvez, quem sabe, mas existe sempre essa presunção de má-fé. E outro aspecto que está ligado a isso, que é a volúpia do escândalo, né? Desde que o presidente Jair Bolsonaro foi eleito, mas na verdade antes, mas vamos falar do mandato do presidente Jair Bolsonaro. Existe essa volúpia do escândalo, a gente está sempre buscando algum escândalo capaz de derrubar o governo por algum motivo. Eu acho isso muito perigoso, porque se você for pensar nas consequências disso, né, da derrubada de qualquer governo, na verdade, foi assim, foi traumático o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Isso é bastante perigoso para a própria... A gente fala tanto aí em proteger a democracia, isso é muito perigoso para o processo democrático todo, porque existe esse desejo, esse anseio de vamos descobrir algum escândalo, nada presta, que é a tal da presunção de má-fé, e vamos destruir e vamos derrubar. Eu realmente não consigo entender como a sociedade percebe algo de bom nisso. Não existe nada de bom nisso. Isso é traumático e só faz mal, e como o senador ali, Marcos Rogério, eu acho, falou, existe o tal do apagão das canetas, que as pessoas que tomam decisão, elas começam a ficar com medo, mesmo a pessoa mais honesta do mundo começa a ficar com medo, porque essa presunção de má-fé é tão grande, e essa busca por um escândalo é tão grande, que evidentemente, você fica com receio de tomar alguma decisão. Ok, Paulo, agora convido você, Paulo, e você também, professor Eduardo, a acompanhar o comentário que o senador veneziano Vital do Rego, senador pelo MDB da Paraíba, fez hoje, enviou aqui com exclusividade à Jovem Pan sobre a CPI. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Hoje, de fato, é um dia muito importante, porque, afinal de contas, depois destes episódios, destas informações que vieram a lume, que vieram a conhecimento público, e que nos trazem uma série de dúvidas que precisam ter os seus esclarecimentos efetivos, a CPI, ouvindo aos dois depoentes, testemunhas nesta ocasião, o deputado Luiz Miranda e o seu irmão, servidor público do Ministério da Saúde, que foi responsável por trazer a conhecimento possíveis pressões para tratativas não defensáveis, tudo isso poderá fortalecer ainda mais, a depender da consistência desses depoimentos e de provas que possam ser carreadas ao conhecimento do colegiado da CPI, novos rumos à Comissão Parlamentar de Inquérito. Há uma clara expectativa e justificada expectativa para os dois depoimentos. Muito bem, professor, gostaria que o senhor comentasse um pouquinho essa fala do senador e falasse também sobre essa expectativa agora para o depoimento de hoje. Eu acho que a fala do senador, ela precisa ser inserida numa análise mais ampla sobre o momento em que passa o governo Bolsonaro. O que eu quero dizer com isso? Veja, o deputado Luiz Miranda é do DEM, o mesmo partido do Onyx Lorenzoni, que é o ministro-chefe da Secretaria de Governo e que foi a público dizer que vai colocar a Polícia Federal para investigar um filiado do seu mesmo partido. O DEM é o partido do Marcos Rogério, senador que nós estávamos há pouco vendo, que é um dos ferrenhos defensores do governo dentro da CPI. Por que fazer essa primeira referência? Porque o governo Bolsonaro começa a dar mostras de perda de capacidade de conter, inclusive, os aliados dentro daquilo que a gente chama do seu próprio campo político ideológico. E por que isso acontece? Isso acontece por conta do descalabro na condução da pandemia. O Brasil deverá ser o país do mundo com o maior número de mortos, ultrapassando logo a seguir os Estados Unidos, infelizmente.
Isso acontece porque a condução da economia do país é desastrosa, nós temos uma taxa de desemprego que é assombrosa. Isso acontece porque o governo não governa. Hoje, quem dá as cartas nas políticas públicas que são aprovadas no país é o Centrão, dentro do Congresso Nacional. Vide o exemplo do que virou o carrossel da alegria da MP da privatização da Eletrobras, para não falar de outros exemplos. Então, nesse sentido, acho que a fala do deputado Luiz Miranda começa a indicar que a própria base política e a própria base partidária que poderia estar mais próximas do presidente começa a ter dúvidas sobre o quão desgastante é manter o apoio a este presidente, que será, sem sombra de dúvida, candidato à reeleição ano que vem, por conta de todas essas ações que, a cada dia que passa, tem demonstrado para a sociedade brasileira um grau de incapacidade, de descontrole muito maior. Então, esse é o primeiro aspecto. Assim, a denúncia não veio de um deputado de oposição. A denúncia não veio de algum parlamentar que nós poderíamos dizer que tem interesses em derrubar o governo Bolsonaro. A denúncia veio de um parlamentar que tem, inclusive, intimidade com o presidente, tanto é que esteve com ele para apresentar o problema referente à compra da vacina. Então, é neste sentido que a denúncia do deputado e o depoimento do seu irmão claramente são esperados pela CPI como capazes de revelar fatos que permitam gerar evidências concretas que gerem aquilo que uma comissão parlamentar de inquérito busca constituir. Qual é a linha capaz de construir os elos de responsabilização que levem a indicar qual foram as autoridades da República que foram responsáveis pelos problemas que nós temos hoje no enfrentamento à pandemia. E, neste sentido, a estratégia que o governo optou de quarta-feira até hoje em construir para se defender na CPI me parece frágil. Qual é a justificativa? Dizer que a responsabilidade pela não apuração dos fatos foi do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Sim. Ora, se o presidente da República foi avisado, se o deputado e o servidor dizem terem provas de que ele foi avisado, o presidente dizer que a responsabilidade passa a ser do ministro e não dele é frágil. Ou seja, usando uma expressão popular, o governo e o presidente da República acho que acusaram o golpe desta denúncia inesperada e certamente o governo Bolsonaro deve sair após o depoimento deste servidor com muito mais desgaste político e com muito mais questões a explicar do que antes. Então, essa é a minha expectativa em relação ao depoimento deste servidor, excetuado aquilo que claramente ficou evidente na fala do ministro Onyx Lorenzoni. Eduardo Green, professor e cientista político da FGV. Desculpa, Eduardo, nosso tempo é curto. Eu queria agradecer muito a sua gentileza obrigado, aqui. Desculpa. Não, imagina. Paulo Pozonov também. Vamos aguardar. Hoje, às 14h, tem a previsão do depoimento dos dois, do Luiz Cláudio Fernandes Miranda, que é deputado federal. Inclusive, o presidente já falou sobre o histórico dele, e sobre denúncias, e também quais são as provas reais que o servidor, o Luiz Ricardo Fernandes Miranda, tem em relação a esse comunicado. Até porque ele, como servidor, seguindo a prática, ele deveria comunicar ao seu superior qualquer irregularidade. E isso tem que estar documentado, senão até ele mesmo pode ser responsabilizado. Vamos ver o desdobramento disso hoje na CPI. Agradeço aos dois a participação, um ótimo final de semana.